Flamengo e Vasco empatam em um clássico carioca quente. Com times mistos e desfalques importantes, o jogo foi equilibrado e com gols de bola parada. Quem se destacou e quais as expectativas para os próximos desafios? Aqueles meninos que ficam dando... Tem um vídeo aí, se você pegar, Cascão, acho que é legal você pegar. Tem um moleque que ele começa a dar soco no adversário. Molequinho. Fora da jogada. Não, uma das coisas mais horríveis que eu vi. Agride ninguém vê. Agride ninguém vê. E ele continua jogando. O legal é agredir, né? O legal é dar soco na cara. O legal é os pais e mães brigarem com as outras mães, com os outros pais. O legal é você bater. O que aconteceu aqui no São Paulo, quando teve aquela briga, né? Isso que é legal. Agora esse menino, filho, eu não te conheço. Se você quiser vir aqui nos Donos da Bola conversar com o tio, você é meu convidado especial para nós dois pisarmos em cima da bola. E continue jogando a sua bola. Cuidado. Não, eu fico parado aqui, ó. Ô Flávio, como é que foi aí 1 a 1, hein? O Vasco não perde pro Flamengo, hein, Flávio? Craque Neto, primeiramente, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Na verdade, boa noite já, né? Muito quente aqui no Rio de Janeiro. Nesse momento, a gente deve estar aí próximo dos 40 graus, mesmo nesse horário. E dentro de campo, Craque Neto, a gente teve um jogo muito equilibrado, um Flamengo muito mexido, um time misto, o Vasco veio com força máxima, só não teve o Lucas Piton e o Tietê que estavam machucados, e o Flamengo sem Arrascaeta, sem Pedro, sem Samuel Lino, sem o Léo Pereira também, mas a gente viu aqui um primeiro tempo em que foi bem equilibrado. O Flamengo começou sem a bola, mas depois foi encontrando seu jogo, abriu o placar ainda no primeiro tempo, depois de um lance que começa com o Cebolinha acertando o travessão, e aí na sequência da jogada o Léo Jardim faz uma linda defesa no chute do Bruno Henrique, e aí no rebote o Carrascal fez 1 a 0. Depois disso o Vasco melhorou, cresceu no jogo, e o gol de empate do Vasco saiu de bola parada, um problema para esse Flamengo, até porque antes do gol sair, o Pumita Rodrigues, que está jogando improvisado na lateral esquerda, acertou uma testada bonita, o Rossi fez a defesa, a bola pegou na trave, e aí um pouquinho depois foi a vez do Ryan, um cruzamento do Felipe Coutinho, um escanteio, o Rossi saiu mal, e aí o Ryan empatou o jogo 1 a 1 no segundo tempo. Um jogo bem abaixo, o Felipe Luiz colocou os principais jogadores, colocou o Luiz Araújo, Samuel Lino, colocou o Pedro, mas não foi suficiente não. O Vasco brigou muito e olha, Craque Neto, vou te dizer uma coisa, tá? Os melhores em campo aqui hoje, do lado do Flamengo, Saul fez um grandioso jogo, mas eu vou citar 2 jogadores do Vasco que para mim foram os melhores em campo. O zagueiro Carlos Cuesta, colombiano, bom zagueiro, e o meia Barros, esse que é cria do Vasco, estava emprestado ao América Mineiro, retornou a pedido do Fernando Diniz e fez um baita de um jogo aqui, viu, craque? Ô Flávio, qual a ideia do Flamengo contra o Estudiantes, primeiro jogo 2 a 1, empate agora, qual a ideia daquilo que foi feito? Foi um absurdo que fizeram com o Flamengo aí contra o Estudiantes do Maracanã. Ó, Craque Neto, pelo menos aqui conversando com o pessoal do Flamengo, o pessoal tá muito tranquilo. A questão da anulação do cartão do Plata também, pelo que o pessoal disse, já são águas passadas, agora o time tem que focar dentro de campo. E a expectativa é de um Flamengo completo. Hoje, por exemplo, o Flamengo não teve o Jorginho mais uma vez, Jorginho que já não joga desde antes da pausa para a data FIFA. Ele deve retornar para esse duelo contra o Estudiantes, assim como o Alexandro, lateral esquerdo, que hoje teve relacionado, mas não entrou em campo. Ele está recuperando também de uma lesão na panturrilha e ele deve retornar para esse jogo contra o Estudiantes. Então a expectativa é de que no meio da próxima semana a gente tenha um Flamengo completo, muito próximo do time ideal, viu, craque? Viu? Tá suando aí, o que foi? Tá calor aí, filho? Meu irmão, craque, ok, craque, vou te mostrar. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é ouro. É ouro. Vamos lá. Ô Flávio, bom Donos da Bola pra você amanhã. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pela sua participação maravilhosa com a gente aqui no apito final. Junto com a gente o Flávio, que é um menino maravilhoso, um baita de um apresentador. O Corinthians perde o jogo, Quesada. E nós assistimos aqui. A gente assistiu o jogo aqui. Todos nós aqui estávamos assistindo o jogo. O Corinthians fez um dos piores jogos que eu vi no Campeonato Brasileiro. O Sport, um time